Fala pessoal, beleza? Trazendo mais um vídeo aqui no canal, tanto quanto diferente, para mostrar para vocês um pouquinho a respeito da minha coleção de HQs e falar também um pouco mais, né? A ideia é trazer mais disso aqui no canal, né? Eu tenho essas estantes da Evolukit, que são ótimas estantes, são um tanto quanto caras, né? Mas dá para colocar bastante coisa que eu tenho aqui, né? Eu separo basicamente Marvel, DC e também tem algumas outras companhias, vamos assim dizer, né? Mas bom, eu vou fazer um apanhado, talvez dê mais de um vídeo, né? Mas vou falando um pouquinho do que eu tenho aqui, né? Aqui é Lendas do Universo DC, principalmente os Jovens Titãs, né? Ou os Titãs, melhor conhecidos. Tem a fase do arco Contrato de Judas, que é o que a grande maioria conhece, e desenhos, principalmente do Jorge Pérez. Eu curti, mas até chegar a parte do Contrato de Judas é bacana. Depois, os desenhos são ótimos. Fica como referência, né? Aqui é o que eu tô lendo por enquanto, né? O que vai chegando eu vou colocando em cima. Eu sempre vou colocando alternado, né? Para não ficar com aquela lombada toda torta, né? Então aqui tem a saga do Flash. Esse é se eu não me engano, não sei se é o último ou penúltimo volume que saiu. Acho que foi o penúltimo. Que é a fase do Mark Waid. Muito boa, por sinal. Eu acho que esse último volume é este daqui, né? Que foi o volume 7. Mas eu deixo aqui em cima, né? Então, aqui do lado, eu tenho toda a fase que muita gente conhece como Liguinha, né? O Liga da Justiça. Aqui é os primeiros arcos, né? Da Mulher Maravilha, também do Jorge Pérez, depois do reboot que eles fizeram da Crise nas Infinitas Terras, né? Na década de 80. E também eles fizeram da Liga da Justiça. Essa Liga da Justiça aqui é fantástica, né? Com Guy Gardner. Tem o Batman nas primeiras aparições, né? O Caçador de Marte, que eu falava Ajax, Gladiador Dourado, Besouro Azul. É uma liga cômica, né? Um pouco fora do padrão do que eles faziam na época, mas muito bom por sinal. Aqui em cima eu também estou fazendo a saga do Superman, que está sendo lançado, né? O Superman pós-crise, né? Eu tenho mais coisa ali na frente dele. Essas daqui é mais ou menos a pilha que eu vou lendo, né? Que é pós a fase do John Byrne, né? Que depois chega a morte dele mais pra frente, né? Pós-crise. Aqui também eu deixo o que eu tô lendo, que é a parte 1, né? Na verdade, tá sendo lançado como temporada, né? Essas partes. E também eu tenho aqui, que é a Mulher Maravilha, né? Mulher Maravilha do John Byrne também. Muito bom. A fase que eu mais gostei foi a do Jorge Pérez, né? Que está sendo relançado, mas essa daqui é legal também, né? Tem bastante porrada. Mas agora a gente vai para a segunda parte, que é um pouquinho mais de Marvel. Pilha da Marvel aqui também vinculada às sagas. Essa aqui é a saga do Demolidor, que foi desde a parte da Inocente, né? Depois que o Frank Miller fez o que fez com o Demolidor, precisava de um outro autor bacana e a Inocente chegou trazendo bastante coisa interessante com o demônio de Hell's Kitchen, né? Aqui em cima eu tenho algumas Epic Collections, basicamente todas que saíram eu comprei. A última que eu comprei foi o do Surfista, Liberdade, que ela tá aqui em cima porque eu ainda tô lendo, mas teve do Quarteto Fantástico, também teve dos Novos Mutantes, teve do Thor também, Homem-Aranha, Capitão América. E aqui é basicamente a minha pilha de X-Men, né? Então aqui embaixo tem Massacre, que foi uma série que chegou um pouquinho antes de Heróis Renascem. Aqui em cima eu deixo Atrações Fatais, ou Atração Fatal, que foi como o nome foi trazido aqui do Brasil, né? Onde tem o arco do Wolverine perdendo a Adamante. O que assistiu a série dos anos... A série de 97, né? Que fez o reboot agora há pouco. Vocês já vão entender mais ou menos o que eu tô dizendo. Aqui em cima é Programa de Extermínio, né? Com Jim Lee. E depois Inferno, que também foi adaptado
no desenho dos X-Men agora. E a saga dos X-Men, que eu também estou fazendo. Eu acho que esse aqui é o último volume? Não, esse aqui é um pouco antes. Acho que o último volume tá nessa pilha aqui do lado. Esse Coringa com calendário, que eu ganhei até numa promoção aqui de um youtuber. Eu achei que ficou legal, deixei ele aqui em cima. Tem pouca coisa a respeito. Aqui a saga do Homem-Aranha, que é da década de 80. O último volume foi o confronto com o Fanático, também estou fazendo. E a saga dos X-Men aqui, porque não cabe na outra pilha, né? Aqui, ó. Também tem o Inferno, né? A gente é verme, né? Coleciona 2 vezes a mesma parada. Aqui do lado, a do Superman, né? Que eu falei para vocês no começo. John Byrne, muito bom. Se você quer ler Superman, o Super-Homem, e não sabe por onde começar, recomendo pelo menos o Homem de Aço. A minissérie Homem de Aço, se não me engano, acho que foram 4 edições. Mas está tudo compilado nesse primeiro volume. E também tem uma versão da Eagle Moss que traz. Muito bom. E aqui em cima eu tenho algumas do Batman, né? A saga do Batman, que eu também tenho completo desde que eles fizeram a crise, a mesma coisa que aconteceu com o Superman, que aconteceu com a Mulher Maravilha. Também teve do Batman. Acho que o último do Batman que eu tenho, que eu peguei, foi o volume 30. Ainda precisa de alguns para pegar ainda, né? Na verdade o 30 não, né? O 30 é dessa pilha. O último que eu peguei, acho que foi a nova série, né? Que foi o 37. Mas o 36 ainda tá nessa pilha aqui, né? Eu queria deixar tudo retinho, mas é difícil. Ainda mais para aquilo que você vai lendo, né? Então eu gosto de deixar mais ou menos assim, empilhado. Aqui que eu trouxe aqui no canal, né? O unboxing que eu fiz desse X-Men. A caixinha tá aqui, mas a fita tá no Mega Drive, né? Queda do Morcego. Essa é a primeira versão. Eu sei que a Panini vai lançar a Queda do Morcego agora na saga do Batman, mas eu tinha esses 3 volumes, né? Jumping Valley, para quem não sabe, depois que o Batman é quebrado pelo Bane, ele assume o manto, né? Aí tem todo, desde a quebra do morcego quebrado, né? Nightfall. Aí depois Night Quest, que é a cruzada do Jumping Valley como Batman. E depois o retorno do Batman assumindo novamente, tentando assumir a sua posição em Gotham. Aqui é o Homem-Animal, que não tinha espaço nas outras, mas aqui é o Homem-Animal pós-Grant Morrison, que tem Peter Milligan e outros autores. É bom, mas não chega aos pés do Morrison. Aqui eu tenho o Thor, a primeira versão que foi lançada do Thor do Walter Simonson. É bem legal porque tem as cores originais, mas você vai ver que eu tenho 2 versões, fora essa, pra você ver tanto quanto eu gosto disso, né? E aqui em cima, uma clássica Marvel, que eu vou ver se eu consigo me livrar disso aqui, porque é legal essa série da Marvel, né? Que eles lançaram, é a coleção histórica Marvel, mas era tão bagunçado como saíam as histórias, que basicamente tudo eu me livrei, eu peguei umas versões melhores, vamos assim dizer, né? Bom, aí eu vou mostrar pelo menos a primeira fila de capa dura que eu tenho, que eu deixo tudo empilhadinho nessa primeira parte. Bom, a primeira parte aqui eu separo por... Eu tentei separar, tipo, os volumes de DC, né? Então aqui é Garfênis, Preacher. Eu tinha o primeiro volume, que foi lançado... acho que foram 9 volumes que eles lançaram primeiro. Aí, como tava difícil achar alguns volumes, eu acabei pegando o Omnibus, né? Que são 2 edições que compilam, acho que foram 66 volumes, fora os extras e tudo mais, né? Eu acho que foi 66. Watchmen, todo mundo tem que ter isso aqui na coleção, é meio que imprescindível se você gosta de quadrinhos, David Gibbons e Alan Moore. Tenho também Hitman, que foi lançado em 4 volumes, também do Garfênis. Para quem não sabe, Hitman é como se fosse um caçador de aluguel, vamos assim dizer, um mercenário, pode-se dizer, né? Que trabalha em Gotham, ele tem alguns poderes assim, tem uma pegada bem cômica, estilo Garfênis. Se você nunca leu, recomendo bastante, a história bem completa e é fechada nesses 4 volumes aqui. Cavaleiro das Trevas, Frank Miller, imprescindível também você ter na sua coleção, né? Dizem que é o melhor quadrinho do Batman.
Eu gosto, mas eu prefiro o Batman Ano 1, que tá aqui do lado também, né? Essa aqui é a versão, eu sei que lançou uma versão absoluta, mas eu tenho a primeira versão que foi lançada, e Batman Xamã, que é nos primeiros anos, assim, do Batman, achei que era legal deixar aqui do lado. Tem também Batman Gótico também, que é nos primeiros anos do Batman. Também tem, que eu tenho aqui embaixo, Longo Dia das Bruxas, daria para deixar, mas eu deixei mais ou menos nessa organização. Aqui eu tenho V de Vingança, que é mais para selo Vertigo, né? Mas David Lloyd, e escrito pelo Alan Moore. Grandes Astros Superman, do Grant Morrison, que pelo que entendi vai ser adaptado pelo James Gunn no próximo filme do Superman. E aqui a coleção do Monstro do Pântano, né? Tanto as primeiras histórias, que era da época do Lee Wein, e depois a continuação dos 3 volumes que lançaram absolutos, escrito pelo Alan Moore, né? Tava difícil de achar as antigas versões, né? Que não foram recoloridas, que era uma versão menor, capa mole, mas eu dei sorte, porque cada volume desse aqui tava vendendo na época por 300, quase 400 reais. Eu peguei os três primeiros aqui por 400 reais. Dividi em 2 vezes, obviamente, né? Mas aí fechei. Tinha um rapaz que estava se livrando da coleção, talvez ele não tenha gostado. Mas se você nunca leu O Monstro do Pântano, seria um quadrinho muito legal para só pegar ele e destrinchar aqui no canal, né? Passando pro lado, alguns ônibus da série Marvel, né? Então, meu xodó, gosto muito da fase do Hulk do Peter David, foi lançado um volume só. Eu acho que lá fora foi lançado, acho que 4 volumes, né? Aqui é a primeira fase, teve John Byrne, teve acho que um outro autor secundário, entre o Peter David, mas o que mais tempo ficou no Hulk é o Peter David. Tem alguns autores que quando você fala o personagem você lembra, e o Hulk e Peter David estão meio que interligados, né? Capitão América do Jack Kirby, eu tinha uma versão da Salvat, que tinha essas histórias, que a bomba enlouquecedora, enlouquecida. Peguei esse ônibus, é legal, principalmente pela arte. A história é um tanto quanto datada, né? O pessoal já sabe, década de 60, mas é bacana. Adam Warlock, que é do Jim Starlin e outros autores, mas principalmente Jim Starlin, bem legal, faz um paralelo com Jesus Cristo, a Contra-Terra, não é Contra-Terra, né? Mas eu falo Contra-Terra. Mas é bem legal. O Espetacular Homem-Aranha, essa aqui é do David Michelinie e do Todd McFarlane, que depois o McFarlane foi escrever e desenhar o Homem-Aranha, né? Mas essa aqui é a primeira aparição do Venom. É bem legal esse ônibus. Isso aqui é muito bom. Isso é John Byrne, né? Vocês sabem que eu sou da igreja do John Byrne. Tropa Alpha. Tropa Alpha foi um grupo que apareceu nas histórias dos X-Men, né? Para fazer um conflito, um confronto. E tá nas histórias do Wolverine, né? No passado do Wolverine. E aqui são tudo que foi lançado, pelo menos as edições lançadas pelo John Byrne, né? Eu sei que o ônibus americano é um pouco maior, mas tá de bom tamanho isso aqui. Esses daqui são bem difíceis de encontrar hoje em dia, pelo que eu vi. Quando lançou, eu tive que ir atrás. Quarteto Fantástico do Byrne. Primeira parte, segunda parte, o pessoal já lembra das histórias, a utilização do Coisa, a troca do nome que era Garota Invisível para Mulher Invisível, a entrada da Mulher Hulk, confronto com Galactus, aparições de alguns personagens, novos arautos. É sensacional, eu gosto bastante. Tem algumas histórias que entram, esses dois, eles fazem parte, né? Porque o Byrne fazia os dois no mesmo momento. Mas é sensacional, recomendo. Se quer ler alguma coisa do quarteto, isso aqui é muito bom. E falando em muito bom, né? Outra coisa que eu amo de paixão é o Poderoso Thor do Simonson. Outra coisa que os filmes perderam demais. Se você gosta do Thor, quer ler alguma coisa do Thor, eu sei que o pessoal gosta da fase do Jason Aaron, que é lançado recentemente. Tem a fase do Straczynski, tem a própria fase do Thor do Jack Kirby. Eu gosto muito dessa fase do Simonson. Tem muita coisa legal. Esse aqui vai ter que ser um vídeo à parte no canal para falar sobre isso.
São as cores novas, aquela versão que eu mostrei no começo do vídeo, as cores antigas, mas eu gosto bastante dessas novas cores aqui, dá um realce, principalmente da história do confronto contra a Serpente do Mundo, né, Jormungandr. Muito bom, para quem gosta de cultura nórdica e tudo mais, é sensacional. E aqui, David Michelinie e Erik Larsen, a continuação daquele outro ônibus lá, do Homem-Aranha, né, é fantástico também. Agora, a continuação aqui do lado, pelo menos dessa primeira parte do vídeo, senão meu braço vai cair aqui, é os clássicos da Salvat. Eu acho que hoje em dia, se a gente tem uma cultura vinculada à capa dura, foi por causa dessa coleção assim. Talvez o pessoal tenha criado essa ideia de você, nossa, eu vou criar todo um layout para deixar bonito na estante, mas os clássicos para mim são, a nata dessa coleção. Os primeiros 60 volumes também eram fantásticos, né? Então a gente tem Marvel 60 anos, que é as primeiras histórias, né, do Quarteto Fantástico, Hulk, Homem de Ferro, Vingadores, Contos de Asgard, se eu não me engano esse aqui, Steve Ditko com o Doutor Estranho, aí tem uma dobradinha com o Quarteto Fantástico do Jack Kirby e Stan Lee, Homem-Aranha Nunca Mais, aí tem Homem de Ferro, tem Jim Steranko, que agora recentemente foi lançado um ônibus, mas aí tem o Nick Fury do Steranko, que, nossa, desenhos sensacionais. Inumanos, muito bom também. Aí tem as continuações, né? Eu sei mais ou menos pelos rostinhos. Tem Surfistas do John Buscema, tem os X-Men do Neil Adams. Esse aqui, eu não lembro qual que é esse aqui, deixa eu ver. Deixa eu puxar aqui. Outra do Homem de Ferro. Eu sei que o Homem de Ferro tem Demônio na Garrafa, né? Tem Defensores, a morte dos Stacies, Marvel Terror, Hulk no Coração do Átomo. Tem alguns outros volumes que eu não tinha na época, o Omnibus, né, mas foi lançado aqui, a morte do Capitão Marvel, a Vingança do Pantera Negra, lançou até, o pessoal falou, o Pato Donald, Howard o Pato, tinha até o Destruidor, não. Como que era? Putz, esqueci o nome desse cara. Eu vou lembrar, Deathstroke, né? Ó, o Magnus aqui. E aí a continuação também, lançou X-Men, Punho de Ferro, lançou EC, né? Alguns clássicos do o que seria a ser, né? Algumas fantasias, né? A respeito do universo Marvel. A Marvel Team Up, que tem histórias do Claremont junto com o Byrne. E até tem o Demolidor do Frank Miller aqui, né? Alguns outros volumes que não coube na prateleira aqui embaixo, né? Que é aqueles heróis, mas eu não tenho todos, eu só peguei aqueles que eu gosto, pelo menos as histórias que eu gosto, né? Então aqui tem alguns, e as epics e algumas sagas definitivas dos X-Men, né? Então aqui tem os 2 volumes do quarteto que fecha a saga, né? Ou pelo menos os arcos escritos pelo Simonson. E é o que eu falei para vocês nos outros. Tem Vingadores, tem Capitão América, tem o Homem-Aranha. E aqui algumas sagas que eu fui pegando, né? Algumas coisas mais recentes, que é a Aliança Falange, Nação X, Utopia, Operação Tolerância Zero. O pessoal vai lembrar do Bastion, né? Aí aqui mais para frente tem a Canção do Carrasco, Complexo de Messias e Necroxa, né? Eu sei que foi lançado, acho que mais um que eu não tenho, mas ainda não fiz questão de pegar. Então tá aqui a primeira fila, né? E a segunda fila dessa minha coleção aqui que eu montei. No próximo vídeo a gente fala de tudo. Tem Conan ali no meio, tem as Epics não, né? Mas as Vintages aqui do lado. Tem algumas das Salvates especiais. Essa coleção aqui tá valendo ouro hoje em dia, né? Que é a coleção do Homem-Aranha, dos X-Men. E alguns outros ônibus aqui, mas eu vou falando mais pra frente. Mas se você gostou do vídeo, não deixa de curtir e se inscrever no canal para trazer mais desse tipo de conteúdo aqui, falando sobre histórias em quadrinhos e os seus preâmbulos. Beleza? Vou indo nessa, um forte abraço e tchau, tchau.